Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso Unity 3D. Nessa aula nós vamos continuar com o nosso aprendizado da linguagem C#. Então vamos abrir aqui a nossa Unity. Nós vamos abrir aqui o nosso script. Então, na aula de hoje nós vamos iniciar nosso aprendizado aprendendo sobre variáveis. Vamos pensar um pouco sobre a memória do computador. Então nós temos no computador temos uma memória e nessa memória, que nós chamamos também de memória RAM, nós podemos guardar valores os quais a gente vai estar trabalhando no nosso programa. Então, levando em consideração a Unity como exemplo, esse texto que está aqui na nossa tela, ele está guardado na memória em algum local, em algum local na memória, o qual a gente pode manipular e depois, apertando Ctrl S, a gente salva essa informação que está guardada na memória no nosso disco. Ok? Então, para a gente poder trabalhar com essa memória através de programação, a gente usa o conceito de variáveis. Imaginem as variáveis como se fossem caixinhas na nossa memória. Ok? Então, a gente pode declarar uma variável, dando um nome a ela, que é basicamente a gente pegar uma caixinha vazia da memória, colocar um nome dela e passar a utilizá-la através daquele nome. Ok? Na declaração de variável, nós temos não só o nome, mas também o tipo da variável. Esse tipo de variável ele vai definir duas coisas. O tipo de dado que a gente vai guardar, então se vai ser texto, vai ser número, número inteiro, número fracionário, e também o tamanho dessa caixinha na memória. Então, quanto espaço de memória a gente vai estar utilizando para essa variável, que pode ser 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64, o tamanho que a gente quiser, ok? Logicamente, na teoria, né, o tamanho que a gente quiser. A gente vai aprender os vários tipos, existem várias palavras reservadas na linguagem que definem esses vários tipos, e cada um desses tipos, além de ter um tipo de dado que é guardado, também define o tamanho de memória que a gente está utilizando, okay? Que define os nossas restrições de uso para essa nossa variável. Para a gente declarar uma variável, vamos começar agora. Aqui, logo abaixo da nossa declaração de classe, a gente vai começar a declarar nossas variáveis. Então, nós temos vários tipos de variáveis. Nós temos o tipo de variável inteiro, que nós definimos como int. Esse é um tipo de valor que guarda um número inteiro, ou seja, um número sem vírgula. Nós temos também o tipo float. Esse tipo guarda um número com vírgula, né, que a gente chama em programação de número de ponto flutuante. Ambas essas duas variáveis ocupam 32 bits de memória. Depois nós temos também a nossa string, que na verdade é uma classe, mas em várias linguagens elas são na verdade tipos de dados básicos, né? Então uma string ela vai guardar uma sequência de caracteres, um texto. Então esses são nossos três principais valores que a gente vai estar utilizando bastante. Temos também um outro tipo que nós chamamos de bool, é um valor booleano. Ele guarda apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Então a gente trabalha bastante com essa variável booleana sempre que a gente precisa trabalhar com até dois estados de informação, né? Então, por exemplo, a gente poderia definir definir se o personagem está vivo ou morto através de uma variável booleana, né? Que nós estamos trabalhando com dois estados. Para nós declararmos uma variável é bem simples. A gente primeiro define o tipo dela. Então vamos definir aqui um tipo como int.
E logo em seguida nós definimos o nome da nossa variável. Nós vamos dar um nome de inteiro. Todas as linhas de comando na linguagem C#, tirando as linhas de definição, são terminadas em ponto e vírgula. Então nós terminamos ele com um ponto e vírgula. Então nós temos aqui uma declaração de uma variável chamada inteiro do tipo inteiro. Ok? Então é bem simples. Se a gente quiser declarar um outro tipo de variável, a gente faz um float, por exemplo, declarando uma variável do tipo ponto flutuante, e vamos chamar aqui de fracionário. Se a gente quiser definir um texto, a gente pode definir assim, pode ser tanto string minúsculo como maiúsculo. Eu costumo utilizar sempre o S minúsculo, chamar aqui de texto, e nós podemos declarar também uma variável do tipo booleano. Então, bool, chamar aqui de teste. Então, nós temos aqui 4 variáveis, cada uma com o seu tipo, definidas no nosso script. Além de a gente definir essa variável dessa forma, do qual ela agora não contém nenhum valor, na verdade ela contém um valor padrão dela, a gente pode inicializar ela com valores. Então vamos testar isso aqui com o nosso valor inteiro. Vamos fazer aqui igual a 2. Ou seja, a gente está, além de declarando a nossa variável, a gente está definindo que inicialmente ela vai conter o valor 2, utilizando o nosso operador de atribuição, que em C# é utilizado o sinal de igual. Ok? A gente pode também definir esse tipo de atribuição dentro do nosso código. Então vamos aqui dentro da nossa função start definir o nosso código, o nosso valor inicial da palavra inteiro. Então inteiro vai ser igual a 2. Agora nós podemos também vou mostrar para vocês como a gente pode escrever esses valores na nossa interface da Unity para que a gente possa começar a testar esses trabalhos com valores. Então vamos fazer o seguinte: debug.log inteiro. Vou deixar aqui, vamos executar o nosso código. Vamos abrir aqui a nossa console, executar novamente. Então você pode ver aqui que foi escrito o valor 2. Se a gente remover o nosso código aqui, vamos deixar ele comentado. Então se ele está comentado, ele não é executado. Você pode ver que ele dá um erro, ou seja, ele está falando que a variável inteiro nunca recebeu um valor, ou seja, ele sempre vai manter o seu valor padrão de 0. Okay? Ou seja, é sempre o compilador já nos avisa que a gente está utilizando uma variável no qual a gente não colocou nenhum valor, então que existe a possibilidade de termos algum erro acontecendo no código. Então vamos abrir o nosso código novamente. Vamos descomentar a nossa variável aqui e vamos colocar um valor 4. E aqui está o valor 4. Nós podemos também, vamos trabalhar com uma outra variável. Vamos trabalhar com o valor fracionário. Se vocês repararem, quando a gente começa a escrever um código, ele nos dá as possibilidades do que a gente está querendo dizer. Então ele tenta nos ajudar a trabalhar. Então no caso, escrevi frac, ele apareceu aqui as opções possíveis. No caso, a única é fracionário. Se eu apertar Enter, ele automaticamente me completa o código. Vamos colocar um valor padrão nele, vamos colocar o valor 2. Vamos ver o que acontece. Opa! A gente quer que ele escreva o valor 2, então vamos colocar aqui. Só um adendo rapidão.
Lembra como eu falei para vocês na aula passada sobre funções? Nesse caso aqui, a gente está usando a função log da classe debug, que faz uma certa ação, né? Então essa função ela resulta em uma ação, que no nosso caso é escrever um valor no nosso console. Vamos executar novamente. Então está aqui o valor 2. A gente pode também colocar valores com vírgula. No nosso caso, a variável fracionário é uma variável do tipo float. E para isso a gente faz o valor dessa forma. E isso aqui é um requerimento da linguagem C#. Sempre que a gente está trabalhando com valores de ponto flutuante, a gente tem que colocar um F no final, para ele saber que isso é um valor de ponto flutuante, ok? Então aqui nós temos agora o valor 2.4. Vamos só realizar agora os testes com as últimas duas variáveis que nós temos. Então, texto. Vamos definir um texto para a nossa variável. Textos são sempre colocados entre aspas. Bem-vindo a Unity 3D. E aqui a gente envia texto para escrever no nosso console. Aqui está, bem-vindo a Unity 3D. E, finalmente, a nossa variável bool. O teste vai ser igual. Agora aqui a gente pode ter dois valores, entre verdadeiro e falso, que em inglês é true ou false. Então, no nosso caso, vamos colocar o valor true. Salve, vamos testar. Então, aqui está true ou false. Essas variáveis a gente utiliza bastante para testes binários. A gente vai utilizar isso nas próximas aulas, quando a gente trabalhar com instruções especiais que nos permitem tomar decisões dependendo de valores booleanos, né? A gente pode usar variáveis booleanas ou mesmo certos testes de comparação, de igualdade, maior ou igual, menor igual, e etc. Que tudo que forem instruções de comparação sempre nos vão retornar um valor booleano. Então, por hoje é só, pela aula de hoje. Na próxima aula a gente vai começar a entrar em expressões, né? Então a gente fazer cálculos com as nossas variáveis. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço para todos vocês e até a próxima.